Módulo de Segurança Rodoviária. Unidade D. Mobilidade Sustentável. Vamos falar hoje sobre mobilidade sustentável. Vamos falar sobre definição e conceito, o acesso ao espaço público, desenvolvimento sustentável nos aglomerados urbanos e o transporte eficiente. Mobilidade sustentável. Plano de sessão de hoje. Sobre mobilidade sustentável. A ideia de mobilidade sustentável surge da discussão inicial sobre desenvolvimento sustentável, estabelecida pelos estudos das Organizações das Nações Unidas, sobre as alterações climáticas como resposta à crise social e ambiental agravada a partir da segunda metade do século XX. O conceito de mobilidade sustentável pode ser visto como uma extensão do conceito de desenvolvimento sustentável. A mobilidade sustentável pode, por sua vez, ser interpretada como o desenvolvimento que proporciona níveis adequados de mobilidade no presente, sem comprometer as condições de mobilidade das gerações futuras. Facilmente se percebe que a sustentabilidade da mobilidade não é alcançada com o aumento do número de automóveis de uso particular, nem com o crescente consumo de combustíveis fósseis. Passará antes por um diferente modelo de mobilidade que já pode ser observado em ação parcial nos países do norte da Europa, onde o automóvel é afastado do centro das cidades, privilegiando-se a utilização do transporte público e libertando o espaço urbano para uma maior convivencialidade social. Deste modo, as ruas das zonas habitacionais podem voltar a ser o espaço para as crianças brincarem e os idosos passearem. A mobilidade sustentável deverá ser assegurada com a implementação, entre outras, das seguintes medidas. Por exemplo, a diminuição dos trajetos em automóveis particulares, a promoção da utilização de veículos elétricos com energia proveniente de fontes renováveis, o aumento da utilização de transportes públicos, assim como a promoção de andar a pé e de bicicleta. De notar que a mobilidade é um consumo e os consumos têm custos. No entanto, em relação ao andar a pé ou de bicicleta, trata-se de um consumo energético humano com benefícios imediatos para a nossa saúde. O acesso ao espaço público. Na gestão e segurança do espaço público, e em particular do espaço urbano, importa ter em conta que a atual situação resulta de opções políticas sobre o modelo de mobilidade. A partir das décadas de 50 e 60 do século passado, assiste-se nos Estados Unidos e na Europa Ocidental a um incremento exponencial do uso do automóvel. Já em países como a Holanda ou países nórdicos, rapidamente se percebeu que o automóvel e a sua infraestrutura de estradas, viadutos, pontes e estacionamentos invadiram o espaço público e retiraram aos peões os passeios cada vez mais estreitos. Crianças deixaram de poder brincar na rua e a sinistralidade rodoviária aumentou. Mobilidade e acessibilidade. A mobilidade é a quantidade de movimento. Em Portugal, aumentar a mobilidade significa, geralmente, investir na circulação automóvel. Sabe-se hoje que aumentar o número de estradas, faixas de rodagem e túneis de acesso às cidades não melhora o congestionamento do tráfego, mas antes promove o aumento do número de veículos particulares que todos os dias entram nos centros urbanos. O aumento da mobilidade automóvel tem custos ao nível energético, social, da poluição e da sinistralidade, devendo ser considerado como um consumo. Já o aumento da acessibilidade no sentido de acessibilidade para todos, geralmente promove maior bem-estar e igualdade social,
criando ruas e acessos fáceis para as deslocações de idosos e deficientes. Está-se também a criar um ambiente urbano mais agradável, saudável e seguro para todos. Todos somos peões. Diferentemente do condutor, o facto de ser-se criança, deficiente motor ou mental, invisual ou idoso, não constitui impedimento legal ou ético do direito de ser peão. Então, ao peão não podem exigir-se os mesmos deveres e responsabilidades que se exigem a um condutor. Todavia, são-lhe atribuídos mais direitos, nomeadamente os que possibilitam a salvaguarda da sua integridade física e psíquica, passível de ser abalada pela eventual agressão dos veículos. O peão tem sempre mais direitos perante o Estado e a sociedade, em função do seu estatuto. A universalidade, todos os cidadãos são peões. E fragilidade, ser fisicamente desprotegido no meio potencialmente hostil das interações rodoviárias. Qualquer peão tem o direito cívico de circular na via pública sem correr o risco de ser atropelado. Nos países desenvolvidos e nas grandes cidades como Lisboa, assiste-se a partir da segunda metade do século XX à deslocação da habitação dos centros urbanos para os subúrbios mais afastados. O facto dos principais serviços e postos de trabalho estarem situados no centro das cidades criou um movimento pendular diário da população assente no uso maciço do automóvel. Tal uso resultou em congestionamentos de tráfego, poluição do ar, ruído, stress e falta de atividade física nas deslocações diárias. As sucessivas políticas públicas deram primazia ao automóvel, em detrimento dos modos suaves de deslocação, a pé ou de bicicleta e da melhoria dos serviços de transporte público. Atualmente, a expansão urbana excessiva da periferia das cidades, como o Porto, Lisboa ou Setúbal, impede a criação e manutenção de uma rede de transporte público eficaz e atira os seus habitantes para a dependência do automóvel. Este consome uma boa parte do orçamento familiar na sua aquisição, manutenção, impostos, seguros e combustível. Aos já referidos problemas da poluição e falta de atividade física, acrescem as consequências na sinistralidade rodoviária, como mortes e incapacidades temporárias ou permanentes. Uma vez que os automóveis particulares são utilizados em média apenas 1 hora por dia, é fácil perceber que o tráfego estacionado carece de especial atenção. Todavia, a construção de grandes parques de estacionamento no destino é dispendiosa e muitas vezes ambientalmente discutível. A construção de grandes parques de estacionamento nos centros das cidades tem como consequência o aumento do tráfego de entrada e saída. Boas práticas europeias mostram maior eficácia na disponibilização de parques na periferia da cidade, junto a terminais multimodais de transporte público. Também os veículos elétricos deverão ter vantagens no parqueamento no interior das cidades, promovendo a sua utilização. Nas nossas cidades, assiste-se à degradação progressiva das suas estruturas urbanas, dos seus edifícios e dos seus espaços exteriores. A degradação decorre do envelhecimento próprio, da sobrecarga de uso ou ainda do afastamento das pessoas para novos dormitórios periféricos. A sustentabilidade dos aglomerados urbanos não se faz sem habitantes e os limites da cidade devem ser contidos, evitando o aumento dos subúrbios e das mobilidades pendulares. O acesso ao espaço público urbano, numa perspectiva de mobilidade sustentável e de acessibilidade para todos, deverá considerar os seguintes aspectos: manutenção das cidades compactas, redução da velocidade do tráfego, criação de ruas para os peões e não apenas para os veículos, investimento nos transportes públicos seguros e acessíveis a todos, transportes inteligentes, ecológicos e integrados,
Estabelece a necessidade de transportes eficientes em termos de utilização de recursos, respeitadores do ambiente, seguros e sem descontinuidade para benefício dos cidadãos, da economia e da sociedade. Neste programa europeu são estabelecidas as seguintes metas: redução em 60% das emissões de CO2 até 2050. Redução em 50% na utilização de automóveis alimentados a combustíveis convencionais nas cidades. Concretização do objetivo de zero mortes no transporte rodoviário até 2050. Transferir 30% dos transportes rodoviários de mercadorias em trajetos superiores a 300 km para modos ferroviários e marítimos. As nossas escolhas são importantes, como sejam: habitar mais perto do local de trabalho, reduzindo assim a necessidade de movimentos pendulares diários. Escolher um automóvel mais pequeno e com menos emissões de poluentes. Praticar uma condução defensiva e ecoeficiente. Partilhar as deslocações em automóvel. Utilizar os transportes públicos e andar a pé e de bicicleta. E assim concluímos hoje o modo da mobilidade sustentável. Espero ter ajudado. Obrigado